Por que chamamos o solo que pisamos de planeta Terra, tendo em vista que ele é majoritariamente composto por água? Pode parecer apenas uma curiosidade, mas existe algo particularmente estranho na maneira como nós enxergamos o nosso próprio planeta. Nós damos nome às coisas, classificamos tudo ao nosso redor e de alguma maneira passamos a agir como se conhecêssemos completamente o lugar onde vivemos. Pior do que aliens ou demônios, seres verdes e cabeçudos ou vermelhos e de rabos pontudos, estamos falando de monstros marinhos que estão no nosso planeta muito antes de nós. E talvez seja justamente isso que torna essas criaturas tão interessantes. Elas não vieram de outro mundo, elas fazem parte daqui. Tudo corria bem, até que os humanos passaram a poluir os mares e as terras, interferindo em um ambiente que durante milhões de anos existiu perfeitamente bem sem a nossa presença. E talvez a natureza esteja apenas começando a responder. Pois é, muito prazer. Eu sou o Fita e no vídeo de hoje vamos falar sobre A Última Casa e a ligação desse filme tão interessante com a obra de um dos escritores mais controversos e influentes do horror nos Estados Unidos, H.P. Lovecraft. E para começar, precisamos entender exatamente que tipo de história é essa. A Última Casa acompanha Jason e Anne e seus dois filhos. Em determinado momento, a família percebe que não consegue mais sair de casa. As portas e as janelas deixam de funcionar como deveriam, a comunicação com o mundo exterior desaparece, e uma ameaça misteriosa começa a transformar aquela casa, que deveria ser o lugar mais seguro possível, em uma prisão. A partir daí, a história começa a explorar uma situação que se tornou particularmente familiar para a nossa geração: o isolamento. Só que existe uma diferença fundamental. Durante a pandemia, por mais assustadora que fosse a situação, nós sabíamos que havia um vírus do lado de fora. Sabíamos como ele se espalhava e, principalmente, sabíamos que havia um mundo funcionando além das nossas paredes. Em A Última Casa, a família sequer possui essa segurança. Eles não sabem exatamente por que estão presos, não sabem quanto tempo aquilo vai durar e não sabem o que está esperando do outro lado. E é justamente aí que o filme começa a entrar em um território muito interessante: o medo do desconhecido, citado com um tom monstruoso, mas também muito peculiar, pelo autor estadunidense de 1890, H.P. Lovecraft. Antes dele se tornar uma das maiores referências do horror moderno, Lovecraft foi um homem extremamente peculiar, com uma visão de mundo bastante problemática e que acabou influenciando diretamente a maneira como ele construía suas histórias. Howard Phillips Lovecraft nasceu em 1890 e morreu em 1937, praticamente desconhecido fora dos círculos de leitores das revistas pulp, nas quais publicava seus contos. Durante sua vida, ele não alcançou o reconhecimento que possui hoje, e boa parte da importância de sua obra foi construída depois de sua morte, quando outros escritores começaram a preservar, publicar e expandir as ideias que ele havia desenvolvido. Hoje, é difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha visto alguma representação de Cthulhu, mesmo que ela não conheça o conto original em que o personagem aparece. Um polvo com asas gigantes que adormece abaixo do ocenão. A criatura foi incorporada aos quadrinhos, aos videogames, ao cinema, à literatura e, principalmente, aos RPGs, onde o horror cósmico ganhou uma estrutura própria e passou a ser explorado por milhares de histórias diferentes. A influência de Lovecraft se tornou tão grande que, atualmente, muitas obras podem ser consideradas Lovecraftianas, mesmo quando não possuem qualquer relação direta com seus personagens ou com o seu universo. Mas existe uma contradição bastante desconfortável nesse legado. Lovecraft era um homem profundamente racista e elitista, e essas características não aparecem apenas em relatos sobre sua personalidade ou em cartas privadas. Elas também podem ser percebidas em sua produção literária, especialmente na maneira como ele associa aquilo que considera estrangeiro, degenerado ou impuro. Na realidade, parte do horror criado por Lovecraft nasce justamente de seus próprios medos. O autor tinha uma relação extremamente negativa com aquilo que considerava desconhecido, e essa característica acabou se transformando em uma das bases de sua literatura. Isso não significa que todo o horror cósmico seja necessariamente racista
ou que qualquer história envolvendo criaturas desconhecidas esteja reproduzindo essas ideias, mas significa que precisamos reconhecer a origem de tudo isso. O Cthulhu, a criatura mais icônica do literário, não é assustadora apenas porque possui uma aparência monstruosa ou porque é uma criatura gigantesca. A ideia mais importante por trás dele é a existência de algo antigo demais para depender da humanidade, poderoso demais para ser controlado por ela, e indiferente demais para que os nossos problemas tenham qualquer importância real. A humanidade pode olhar para Cthulhu e enxergar um deus, um monstro ou uma ameaça, mas nada garante que essa interpretação tenha qualquer significado para a própria criatura. E é aqui que a última casa começa a conversar de maneira muito interessante com esse conceito. Durante boa parte do filme, nós acompanhamos tudo pela perspectiva daquela família. São pessoas comuns que percebem que perderam a capacidade de sair da própria casa e que estão diante de algo que não conseguem explicar. Naturalmente, nós interpretamos as criaturas como uma ameaça, porque estamos vendo o mundo através dos olhos das pessoas que estão sendo ameaçadas. Para Jason e sua família, aquilo representa a interrupção completa daquilo que eles entendiam como normalidade. Mas o filme permite uma interpretação muito mais interessante quando começamos a observar essas criaturas não como invasores, mas como parte de um sistema que já existia antes da chegada dos seres humanos. Elas não precisam ter vindo de outro planeta, nem precisam possuir uma motivação humana como vingança, conquista ou desejo de destruição. Elas podem simplesmente fazer parte daquele ambiente e estar cumprindo uma função que os personagens, por estarem presos dentro de uma casa e enxergarem tudo a partir de uma perspectiva humana, são incapazes de compreender. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a natureza do horror. Um monstro que deseja matar você ainda possui uma motivação que conseguimos compreender. Podemos odiá-lo, podemos tentar fugir dele e podemos imaginar maneiras de enfrentá-lo. Existe uma lógica humana por trás daquela ameaça. O horror cósmico começa justamente quando essa lógica desaparece e percebemos que talvez a criatura não tenha qualquer motivo para se importar conosco. E isso nos leva novamente àquela questão que apareceu no começo do vídeo. Por que nós tratamos a Terra como se ela fosse essencialmente nossa? No filme, o planeta parece estar se curando. Essa palavra normalmente é utilizada quando existe algo que está doente, mas, nesse caso, precisamos perguntar: doente para quem? Se a humanidade altera ecossistemas, polui os oceanos, modifica paisagens e consome recursos em uma escala gigantesca, é possível imaginar uma história em que aquilo que os seres humanos consideram uma catástrofe seja interpretado de uma maneira completamente diferente por outras formas de vida. Mas podemos rejeitar completamente as ideias terríveis que faziam parte da visão de mundo daquele escritor inconsequente e, ao mesmo tempo, reconhecer que algumas das estruturas narrativas que ele desenvolveu foram capazes de ultrapassar o próprio contexto em que foram criadas. No fim, o monstro acabou se tornando maior do que o homem que o criou. Até que ponto isso é real? Se no filme essas criaturas além da nossa compreensão realmente fazem parte de um processo de recuperação do planeta, então nós precisamos aceitar uma possibilidade bastante desconfortável. Aquilo que estamos chamando de destruição pode ser apenas transformação. Durante todo o filme, a casa representa segurança. Ela é o lugar onde uma família deveria conseguir se proteger do mundo exterior. É onde existem paredes, portas, janelas, comida, água e todas aquelas pequenas estruturas que dão aos seres humanos a sensação de controle. Quando essas estruturas deixam de funcionar, não perdemos apenas a capacidade de sair de casa. Perdemos a ilusão de que conseguimos controlar aquilo que está do lado de fora. Em A Última Casa, essa sensação aparece de uma maneira muito mais física. A família está literalmente separada do restante do planeta por paredes que deveriam protegê-la. Do lado de fora, existe um fenômeno que eles não conseguem controlar, criaturas que não conseguem compreender e um ambiente que parece obedecer a regras completamente diferentes daquelas que conheciam antes. E quanto mais eles tentam entender o que está acontecendo, mais a própria ideia de normalidade desaparece. Talvez, no fim dos tempos,
não haja necessariamente um fim do mundo, somente um fim para nós. Talvez não exista sequer alguém tentando nos destruir. Talvez o planeta simplesmente continue funcionando sem eu e você. E essa possibilidade é muito mais próxima do horror cósmico do que parece. Porque, se o planeta estiver realmente se recuperando, a humanidade não precisaria necessariamente ser derrotada por alguma força superior. Bastaria deixar de ser indispensável. Os oceanos poderiam continuar existindo. As florestas poderiam crescer novamente. Outras espécies poderiam ocupar os espaços que nós deixamos. Ecossistemas inteiros poderiam se reorganizar. Em uma escala de tempo suficientemente grande, aquilo que nós consideramos o fim do mundo poderia ser apenas mais uma transformação na história da Terra. No fim das contas, a pergunta mais assustadora não é se existe alguma coisa monstruosa escondida no nosso planeta, mas sim descobrir que o monstro pode estar olhando para nós e fazendo exatamente a mesma pergunta.